Paz, shalom na graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe na leitura da palavra. Hoje é 1 Coríntios 8. Já não fiz esses dias, mas não é legal não ficar fazendo as leituras. Às vezes algum problema não dá certo, mas que o Senhor Jesus me ajude, sempre tá podendo fazer. E assim, e ter tempo e me esforçar também, ok? Já vou avisar para vocês se inscrever lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube, porque os vídeos depois vai para lá, que isso vai ficar 30 dias, automaticamente o Facebook cancela, apaga, ok? Aí, o que mais? E leia a doutrina do apóstolo Paulo. Se você não quiser ser enganado, hoje em dia todo mundo fala mal dos pastores, fala mal das igrejas, fala mal das doutrinas. Mas se você conhecesse as doutrinas do apóstolo Paulo, você não ia ser enganado, ok? Se conhecesse o evangelho que fala da salvação, não ia ser enganado. Mas as pessoas, elas às vezes acham mais fácil seguir o homem. Só que o mais fácil é a porta larga. E a Bíblia diz que a porta do céu é estreita. Então, leia os evangelhos, conheça as doutrinas que Paulo deixou para a igreja cristã. Vamos lá na leitura, para honra e glória do nome de Jesus. Hoje é 1 Coríntios 8, que diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Hoje mesmo eu terminei de fazer um áudio no meu grupo, porque eu tenho um grupo de WhatsApp. Se quiser fazer parte, escreve aí, eu quero fazer parte. Só que as minhas pregações são assim, como se diz? Às vezes, não sei se as pessoas vão gostar, então por isso que eu já estou avisando logo. Dependendo da revelação da palavra que eu já recebo de manhã, porque assim, às vezes 3 pessoas ela recebeu a mesma revelação, mas cada pessoa ela tem uma característica, um jeito de falar, ok? Então não se assuste não. Deus respeita essa, por exemplo, Paulo era de um jeito, Pedro era de outro, João era de outra, e o Eterno Deus respeita. Não quero que todo mundo seja igual, não, que é ignorância, ok? Eu estava falando daquelas pessoas que elas alcançam um nível espiritual alto e ela quer que a igreja todo dia seja igual a ela. Não, é falta de maturidade. Vamos à leitura, então, da palavra, que é importante é a gente conhecer a palavra, aleluia. Conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, ok? Que aí a gente chega no Pai, aleluia. Vamos lá. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, sabemos que tem conhecimento. Parou. Sabemos que temos conhecimento. Sim, o Senhor nos dá conhecimento, ok? E depois Paulo fala, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, o que acontece? A igreja de Corinto ela tinha muito conhecimento, dons, mas estava um povo briguento, já levando a prepotência, porque inchar é você achar que você sabe mais que todo mundo e que você é o cara, né? Então cuidado com isso. Livrai-nos, Pai, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então falou assim, o conhecimento incha. Então não basta só ter conhecimento, não. Cuidado, tem que ter amor. Às vezes eu tenho que falar, Senhor, me ajuda a pregar a tua palavra com amor. Me ajuda a pensar em quem está do outro lado, que às vezes a gente não pensa. Vamos lá. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Lembra aquela frase lá? Só sei que nada sei. É mais ou menos isso que Paulo quis dizer. Ó. Paulo conhecia
esses filósofos, viu? Ó, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, só sei que não sei. Vamos lá. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Conhecido dele, essa palavra também é conhecido dele, eu falei hoje também no meu grupo. Conhecido, não é assim que Deus sabe que você existe, não é esse conhecimento, não é isso. Ah, Deus sabe que eu existo, não é esse conhecimento. É intimidade, é ter Deus dentro do seu coração. Ok? Esse conhecer aqui, ó. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, nós vamos amar a Deus, a Jesus, o Espírito Santo. Aleluia. E ser conhecido é ter ele dentro de nós. É um conhecimento diferente de quando você vê uma pessoa lá na rua, depois se encontra de novo. Ah, eu já te conhecia. Não, não é desse tipo que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando aquele conhecimento de intimidade. Vamos continuar. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Ok? Só tem um Pai Celestial de todos. Tá falando sempre que o apóstolo Paulo usa a palavra Deus, ele está falando do Pai de Cristo, o Pai Celestial. O Senhor Jesus é Filho de Deus, ele não foi gerado de homem. Ok? É o único na Bíblia que consta que não foi gerado de homem, é Jesus de Nazaré. Vamos lá. Ok? As pessoas, elas fazem umas aberrações por aí, fazem umas misturas, fazem umas experiências. Isso, gente, mas isso aí não é a criação divina. A criação divina é homem e mulher que se casa e tem os filhos. Vamos lá. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, naquela época, gente, tinha muitos deuses, muito. Hoje em dia, até quem não é crente sabe que existe um Deus só. Aí eu creio no Criador, só existe um Deus. Até quem não é crente fala isso, mas naquela época, não. Só o povo de Israel que acreditava num Deus só. Os outros acreditavam em vários deuses. Vamos lá. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Ok? Às vezes tem a igreja aí que eu não vou nem falar o nome dela, mas ela acabam fazendo de umas pessoas deuses. Deus só tem um. Ok? Através de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E devemos ter humildade. Vamos lá. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo. O Senhor é dono. Ele é dono. O Pai deu tudo para ele. Ele é dono. Ok? Senhor. Ele é dono de tudo, mas entre tudo tem aquelas pessoas que é especialmente dele, que ele fala ali em João 17. Pai, eles eram teus, o Senhor me deste. Eu te agradeço porque o Senhor me deu. Mas tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu e vamos seguir em frente, ok? Tem ela aquele particular que é revelada a Cristo. Não é todo judeu que crê em Cristo, não é todo gentil que crê em Cristo. Presta atenção. É aqueles a quem o Pai dá a ele. O Pai quer dar muito mais. Por isso que nós vamos pregar o Evangelho. Deus seja louvado, aleluia. Todavia, já li esse aqui, pelo qual um só Deus, aqui ó, lê de novo, que isso aqui é muito importante. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em que estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, no hebraico a palavra Deus é Elohim, e a palavra Senhor é Adonai. Então, Jesus é Adonai, ok? Vamos lá. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora
comem com consciência do ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Outra coisa também que a gente não vê muito nos dias de hoje. Naquela época eles matavam um animal, mesmo que fosse para comer, era consagrado ao Deus que eles criam. Muito sacrifício. Hoje em dia nem os judeus não estão podendo fazer sacrifício de animais. Porque eles faziam para cobrir os pecados, mas quem cobre e não só cobre e apaga os pecados é o sangue de Cristo. Então depois de Cristo, Deus permitiu que o templo fosse destruído para que as pessoas não teimassem e fossem fazer sacrifício. Ah, mas eles vão fazer o templo e vai fazer sacrifício de novo. Mas vocês vão ver o que vai acontecer em Jerusalém, viu? Começa a cair fogo do céu lá, o inimigo vai quebrar o pacto, vai querer ser Deus em Jerusalém, todas essas coisas aí. A coisa vai... Não, gente, a palavra de Deus é verdade. Não pensa assim que Deus cada hora muda de pensamento. Não, cada hora ele muda o plano. Não. Entrou o Novo Testamento, a nova aliança que ele já tinha prometido lá nos profetas, é Jesus de Nazaré. E ela vai para sempre. Ok? É o sangue dele. Era o último sacrifício que tinha que ser feito pela humanidade, é Cristo Jesus. Não tem outro maior. Ok? Tem gente que fica, mas nós estamos na era de sei o quê, agora é um novo tempo, agora é um novo evangelho, agora... Não, gente, não vai nessa onda não. O evangelho de Cristo é eterno. Nós temos que ficar nele. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos... é que eu estava falando das comidas. Comida, aquilo que começa a falar das comidas, por quê? Como eu estava dizendo, as pessoas, hoje, tem aquela religião lá, que eu não vou falar o nome, que mata os animais, né? Até escondido, porque já tem, acho que tem lei já proíbe. E a gente acha um absurdo. Nossa, aquele negócio é da coisa ruim, não é? Pois é, naquela época, isso era normal, sacrificar aos ídolos. Naquela época era normal sacrificar os ídolos, ok? Então, por isso que aqui fala. Mas nem em todos há o conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, não é a comida que vai te deixar mais santo ou menos santo. Não é a comida. Ok? Então vamos lá. A pessoa, ela até no mercado lá, o açougue lá onde vende as carnes, podia ter carne ali consagrada aos ídolos vendendo. E até o apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, quando vocês for no mercado comprar, não fica perguntando da onde que veio, da onde que não veio, leva para casa, ora e come. Ok? Porque senão a consciência da pessoa não deixa ela ser feliz, não deixa... A consciência dela vai falar, não, isso aqui não serve. E aí, por causa da consciência que falou para ela, não serve, se ela comer, ela vai se sentir mal. Ok? Paulo falou sobre isso também. Ó. Então ele fala aqui, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Então, não muda. É isso que ele quer dizer. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Então, a gente tem essa liberdade. Ah, mas alguém consagrou. Gente, alguém consagrou, ele quis consagrar, amém, glória a Deus.
Ele quis consagrar, Deus respondeu a oração dele. Nós temos muitas coisas também que é do Velho Testamento, que não é do Novo Testamento, em Cristo. Como que é? Conheça o Evangelho, conheça Atos dos Apóstolos, para você entender a doutrina cristã. Porque tem gente abandonando o Senhor Jesus de Nazaré, tem gente que não confia mais no perdão de Cristo Jesus. Porque não conhece a nova aliança e escuta, dá ouvido para tudo que as pessoas falam. E se não conhecer a nova aliança, não sabe o que é ser cristão. Tem gente aí com depressão. Tem ex-evangélicos, que diz que agora não é mais evangélicos, que estão ou entram em depressão, ou está naquela empolgação porque conheceu algo novo. Mas, e como que está a intimidade com Cristo Jesus? Nada pode nos tirar da intimidade com Cristo Jesus. Se aquele algo novo que eu conheci está me tirando a intimidade com Cristo Jesus, então tem alguma coisa errada. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ok? Qual a liberdade? Comer. Come. Eu vou lá, compro e come. Para mim não tem problema nenhum. É isso que Paulo quis dizer. Mas tem aquele outro irmãozinho que para ele tem problema. E ele viu você fazer isso e ele ficou com a fé dele confusa. Vamos lá. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraca induzida a comer das coisas secretas dos ídolos? E pela tua ciência é conhecimento, também ciência e conhecimento é a mesma coisa. E pela tua ciência perecerá, que também entra na sabedoria, a ciência também é sabedoria, né? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então o que nós temos que tomar cuidado? A questão não é nem tanto comer, é tomar cuidado com o irmão para ele não se escandalizar. Ajuda-nos, Senhor, porque às vezes a gente faz coisa que escandaliza o outro, na ignorância. Vamos lá. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente está pecando contra Cristo. Aqui a Bíblia diz que é pecar contra Cristo. Fere a consciência fraca do irmão e peca contra Cristo. Quando a gente se acha muito, não, eu posso. Gente, tem pessoas por aí achando que ela pode pecar, prostituir, fornicar e morrer e vai para o céu. Acho que elas podem seguir rituais de religiões pagãs. Sabedoria, conhecimento. Não, porque olha, agora... E começa a seguir nova era, espiritismo e... Ok? Cuidado para você não estar ferindo a consciência fraca do irmão. E para não pecar contra Cristo. Ok? Eu posso. A nossa liberdade é para a gente se libertar do pecado. A nossa liberdade não é para a gente abraçar o pecado. Quando vai abraçar o pecado, não é liberdade, é prisão. Prisão. As pessoas que estão abraçando o pecado, elas não estão na liberdade, elas estão na prisão. Prisão das trevas. Liberta-nos, Senhor, da prisão das trevas, em nome de Jesus. Vamos lá. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ok? Então, o que acontece? Ali, o maior escândalo era a carne. Por quê? Por causa desse negócio de quando matava um animal, era consagrada aos deuses, que tinha muitos naquela época. Ok? E aí, tinha aqueles que falavam, eu vou lá, compro, faço a comida, oro, consagro ao Senhor, como tá tudo bem. Tá, para você tá tudo bem. Mas tem aquele outro lá que não crê assim. Então, você tem que respeitar
o pensamento deles sobre o mesmo assunto, sobre a mesma comida. A questão não era nem a questão que a pessoa ia comer. A questão era o escândalo que ele ia causar para o irmão mais fraco na fé, ou que tem menos entendimento. Jesus nos ajuda a respeitar quem tem menos entendimento. E também, Senhor, abre a mente das pessoas para que elas possam ter entendimento. Para que elas possam ter entendimento correto, para que nós possamos ter entendimento correto. Porque é muito importante ter o entendimento correto das coisas. Ok, gente? E finalizou aqui. Então se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo e eu vos deixo e vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor eterno Deus vos abençoe em nome de Jesus, dando uma bênção da saúde, uma bênção da vida financeira, uma bênção da vida amorosa. Não se escravize das pessoas. Não seja um escravo sentimental das pessoas. Seja quem for. Seja quem for. Eu vejo muitas pessoas sendo escravo sentimental das pessoas. As pessoas morrem, elas morrem também. Elas ficam vivas, mas é assim. A vida para elas acabou. Então, elas se tornaram escravos do sentimento. Ok? Quando morrer alguém querido, você vai ter o tempo de chorar, o tempo de lembrar, mas você não pode ficar nessa doença que agora a vida acabou para você. E Deus? Deus não existe mais não, é? Jesus não existe mais não? A vida acabou. Como assim? Quem dá vida é Deus. Se você fala a vida acabou, então você está dizendo, ó, não tenho mais Deus. Vem conosco, Senhor. Tenha compaixão de nós e nas nossas ignorâncias. Em nome de Jesus. Pai, shalom. Até a próxima.